dividi esse bloco de versículos, que vai do 10 até o 16, em duas mensagens. A primeira parte dessa mensagem foi pregada semana passada, e está no YouTube amanhã, meio-dia, a gente agendou lá para essa mensagem ser publicada lá no YouTube, tá bom? Então eu dividi, na realidade essa mensagem de hoje é uma continuação praticamente da mensagem da semana passada, tá bom? Então algumas coisas aqui talvez eu fale eu vou tentar fazer aqui uma recapitulação se você não estava presente, mas a mensagem está lá para você acompanhar toda a lógica daquilo que Malaquias descreve aqui. Lembrando que no seu livro ele está descrevendo e exaltando a nossa missão de adoração. A missão do povo de Deus é em adorar o Senhor. É claro que Malaquias, dentro do seu contexto do povo judaico, dentro do contexto ali de Israel, está justamente mostrando que o povo de Israel foi chamado por Deus para levar as boas novas, anunciar assim Cristo o Senhor, adorando o Senhor. Claro que ainda não fizeram, mas essa é a missão. Mas não só isso, mas agora essa mesma missão é transportada lá para o Novo Testamento e atribuída à igreja do Senhor Jesus. Por isso a igreja adora ao Senhor. A missão da igreja é a adoração. E aqui constantemente eu tenho falado sobre isso. Não apenas resumam a adoração ao período de louvor, aos belos cânticos que nós cantamos aqui hoje. Porque nós adoramos a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Em tudo aquilo que nós nos prestamos a colocar diante de Deus nas nossas vidas, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, é para a adoração. Por isso até a criação de um filho é para a adoração ao Senhor. Se sacrifica, dá trabalho, dá trabalho? Dá trabalho. Para adoração ao Senhor. O seu casamento, dá trabalho? Não. Para adoração ao Senhor. O seu trabalho, para adoração ao Senhor. Tudo. E é claro que nós nos reunimos aqui como igreja, como corpo de Cristo, toda semana justamente para expressar essa adoração que está presente em nossas vidas todos os dias. Por isso, crente, não aparte de você a adoração ao Senhor em nome de Jesus. Porque a partir do momento que você não cumpre a adoração, a sua missão de adoração, você vai adorar outras coisas. Vai trazer para você outros ídolos, falsos ídolos na sua vida. E você vai se tornar um idólatra. Deu para entender? E a gente tem visto aqui em Malaquias como Deus odeia a idolatria. Como Deus abomina esse culto que não traz dignidade ao Senhor. E o problema de Malaquias era justamente isso, um culto que não apontava para aquilo que deveria apontar. Quando sacrifícios impuros, sacrifícios defeituosos eram apresentados para o Senhor, isso não apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando aquelas pessoas traziam ali um cordeiro para ser sacrificado, doente, manco, coxo, aquilo não apontava para o perfeito Cordeiro de Deus que viria no futuro e tiraria o pecado do mundo. Por isso Deus diz, eu odeio esse tipo de coisa. Eu detesto, seria melhor fechar as portas do templo a vocês deturparem aquilo que deveria apresentar para a nação de Israel uma bendita esperança em Cristo Jesus. E isso não é diferente da igreja, quando nós agora apontamos para uma eternidade maior, para algo melhor do que aquilo que nós temos neste mundo. E aqui eu sempre tenho dito, por isso o crente, ele não pode ser mundano. Ele não pode ter a visão deste mundo, ele precisa ter a visão além deste mundo. E se você não tem isso, você não tem amadurecido no Senhor. E é muito triste isso, porque muitas vezes crentes empacam na sua vida cristã e perdem a visão daquilo que é muito maior do que vivemos neste mundo. Que comunhão boa que nós temos aqui hoje. Amém? Que louvor, que adoração maravilhosa, que cânticos, a gente está cantando as verdades do Senhor, que maravilha. Mas isso é apenas uma pontinha daquilo que virá. E assim também Malaquias descreve o casamento. Porque agora... Obrigado, João. Muito thank you. Porque agora nós vamos observar no capítulo 2 que simplesmente Malaquias introduz o casamento. E aí você pergunta, o que casamento tem a ver com adoração?
Por que Malaquias usa o casamento se ele está falando de adoração? Afinal de contas, isso não se refere apenas ao povo de Deus adorando? Não, porque justamente esse casamento, porque desde o início em Gênesis, a relação agora desse matrimônio aponta para algo maior do que apenas dois corpos se unindo. O seu casamento, casados aqui, prestem atenção em mim agora. Como nós vimos na semana passada, num pacto de adoração ao Senhor, o seu casamento, o seu pacto, a sua aliança, não apenas se limita à relação de dois corpos que se unem. Não é uma relação como no mundo, onde apenas corpos, carne, estão se unindo, mas ela aponta para algo maior do que este mundo, do que aquilo que você vive. Por isso o casamento é sagrado. Por isso, como nós vimos na semana passada, esse pacto que o povo estava desprezando, que o povo agora trocando o seu casamento, e aqui no contexto de Malaquias, maridos trocando suas esposas por esposas pagãs, por esposas que Deus não mandou se casar, que não tinha relação com Deus, estavam justamente não mostrando esse pacto, essa aliança com Deus. E Deus condena então esse tipo de aliança. Deus condena o tipo de aliança que não aponta para o objetivo maior do casamento. E a gente viu semana passada que o objetivo do casamento não é a sua felicidade. Você ficou triste agora? Apesar de você ficar feliz no seu casamento. Amém? O objetivo do casamento não é a satisfação de intimidade sexual. Apesar de você ter isso. Amém? Não é só isso. O objetivo do casamento não é porque você agora quer ter uma família e você agora... porque eu quero ter uma família, não. O objetivo dessa aliança é apontar para algo maior que você. Algo maior que o seu cônjuge. E aqui, irmãos, nós vimos que casamentos, pastores, como aqui o caso dos sacerdotes, que não estavam produzindo isso, como estavam profanando, assim, a aliança do Senhor. Por isso, quando a gente vai fazer um casamento, a gente toma todo o cuidado. Vocês estão entendendo isso, jovens? Não é assim os jovens que se casaram comigo aí? Ó, para aquilo que você está apontando. Olha para aquilo. A gente ensina isso. É algo além de vocês. Porque casados não vão entrar numa bolha, no seu quadrado e viver a sua vida agora para o seu próprio prazer, mas para a glória de Deus. E agora, sacerdotes estavam profanando isso, porque estavam promovendo cerimônias conjugais que não apontavam para isso. Essa foi a primeira parte da mensagem. E hoje a segunda parte da mensagem se refere ao divórcio da adoração. Por que o divórcio da adoração? Porque se eles estavam quebrando a aliança, Malaquias vai apresentar um outro aspecto agora. O divórcio. Estavam se divorciando de suas esposas para trazer para si esposas que Deus não mandou trazer. Estavam assim promovendo esse divórcio. E isso também ilustra algo maior. Ilustra agora uma separação, um divórcio daquilo que deveria fazer. Um divórcio da adoração. Um divórcio agora daquilo que era o propósito do casamento e da nação de Israel. E aqui, irmãos, entendam. Malaquias está trabalhando em duas situações aqui. O povo que deveria adorar e o casado que deveria continuar casado. Deu para entender aqui? E como isso espelha dentro desse contexto de adoração. Não é diferente, por exemplo, lá em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 27, onde nós vemos aqui essa comparação do casamento com a igreja, do noivo com Cristo Jesus, da mulher casada com a igreja, no relacionamento agora de intimidade, e que é usado o casamento para ilustrar isso. Por isso o casamento, mais uma vez eu vou repetir, não é apenas para dois corpos se unirem. Ele aponta para algo maior dentro desse pacto.
Como nós vemos em Efésios 5:22, como no Senhor, agora, que é o cabeça do lar, o marido precisa ser o cabeça do lar. Como a igreja se submete a Cristo, a esposa se submete a Cristo. Como o marido, como Jesus se entrega pela igreja, o marido se entrega pela esposa. Está entendendo aqui? Para aquilo que o casamento aponta? De novo, irmãos, e aqui eu estou... muitas vezes, existe uma indignação da minha parte que eu tento me controlar aqui muitas vezes. Porque o que eu mais vejo são relacionamentos sendo estabelecidos para o seu próprio prazer. São dois egoístas agora que se unem para tentar satisfazer o seu próprio prazer. E quando isso acontece, tem tudo para dar errado. Porque se você quer uma coisa e o outro quer outra, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nada, vão se separar. Vai acontecer o divórcio. Por isso o casamento, se o casamento aponta para algo maior, a aliança de Deus com o seu povo, o divórcio também aponta para algo, o ódio de Deus para com a infidelidade e a quebra dessa aliança. E é isso que ele vai descrever nos versículos agora que nós, no capítulo 2, a partir do versículo 13. A outra coisa que vocês fazem e cobre de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemido, porque ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e mulher da sua aliança. Entenda que agora o divórcio aponta para a infidelidade de um povo a um Deus que é fiel. Há um trocadilho aqui. Deus continua sendo fiel, Deus estabelece a aliança, mas esse divórcio agora que está sendo promovido na nação de Israel, justamente aponta para essa dissociação daquilo que deveria apontar o casamento. Uma infidelidade. O casamento é estabelecido por Deus. Não o mundo. O casamento não é algo social. Não é uma... e aqui, crentes, não trate o casamento como o mundo trata. Como uma condição social. O casamento é sagrado. Você não crê nisso? Acho que não, né? Será? Agora eu escutei um amém. Porque o casamento é feito diante de Deus. E mesmo que muitas vezes não tenha lá um culto, mesmo que você, crente, não tenha a possibilidade de fazer uma festa bacana, bonita, diante de Deus, você está assinando um compromisso, um pacto no cartório, que diz assim, eu vou amar essa mulher, eu vou amar esse meu marido, assim como Deus, Cristo Jesus, decide amar a igreja, e a igreja ama Jesus. Por isso precisamos entender aqui que Malaquias está descrevendo que essa adoração que está sendo apresentada a Deus enche o altar de Deus de lágrimas, de choro, de gemido. Deus chora a situação deste povo que está se entregando ao divórcio, à dissolução do seu próprio casamento, apontando agora para a dissolução de uma aliança feita com Deus. Do povo que fez uma aliança com Deus, de Deus que fez uma aliança com o seu povo. Quando agora esses casamentos estão agora se diluindo, esses casamentos estão se desfazendo agora numa quebra de aliança, tudo isso aponta para algo e causa tristeza em Deus. O povo está se divorciando da aliança feita comigo, de uma aliança feita lá com os pais, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, todo esse povo separado por Deus agora para justamente exercer essa aliança, mas agora eles estão agora se separando disso. E a adoração, o altar do Senhor, não tem alegria, não tem prazer da parte do Senhor, apenas choro, gemido. Não é diferente de um casamento que não aponta para Deus, que tem apenas choro
e gemido. Tristeza. Queridos irmãos, por isso a adoração aqui ao Senhor é essa figura trazida agora para essa relação. Porque essa aliança é feita agora não apenas com 2 pessoas, mas em 3 pessoas. E aqui, por que casamento se relaciona com adoração? Porque justamente Malaquias está usando aqui esse contexto, o meu altar. Sabe quando oferecem as ofertas? Sabe quando vocês se reúnem para adorar? Sabe quando vocês dizem, olha, vamos adorar a Deus? Não há prazer, apenas choro, lágrimas. Como um casamento, que deveria ter prazer, alegria, mas o que resta muitas vezes é choro e lágrima. Mas há um cinismo da parte das pessoas aqui. E aí eles dizem assim, mas por quê? Como o próprio Malaquias diz. E vocês perguntam, por quê? Por que Deus não tem prazer na minha adoração? Por que Deus não tem prazer nisso? E ele responde, porque você tem sido infiel. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e sua mulher, a mulher da sua mocidade. E aqui a turma casava cedo, hein? A turma casava cedo. Não tinha esse negócio de estar tudo organizado para depois casar lá e casava cedo. Eu sou adepto dessa época aqui que tinha que fazer os acordos, já tinha tudo arranjado, já tinha... Tá. Tudo certo. Certo? Casa, ó, tudo certo. E o amor vai sendo construído, o amor vai sendo, desenvolvido. Eu sou dessa época aí, casei cedo. Graças a Deus que eu casei cedo. Graças a Deus. Ó. Certo, lindinha? Ó. Agora é isso aí que você tem pro resto da sua vida, tá? Lá no aniversário da Linda eu falei assim, ela viveu mais tempo comigo do que sozinha. Ó, agora aguentou, agora vai levar pro túmulo. Se vira. Porque, irmãos, essas pessoas estavam quebrando essa aliança, com qual o Senhor foi testemunha, uma aliança feita no passado, uma aliança agora entre jovens, feita na mocidade, jovens que agora se colocaram diante de Deus e num determinado momento agora se tornam infiéis, sendo ela companheira. E aqui eu entendo que mais especificamente aqui os homens, dentro desse contexto que nós vamos observar daqui a pouco em outros textos de Esdras e Neemias, esses homens estavam simplesmente colocando as suas esposas para fora, para trazer para si outras esposas. Nada diferente de hoje. Aquele cara, não, trocou uma de 40 por uma de 20, é isso? Lá eles trocavam a esposa da mocidade, a esposa que deveria ser fiel, por uma esposa pagã. Estabelecida agora entre 3 pessoas. Uma aliança agora que deveria ser permanecida diante de Deus. E com isso estavam incorrendo nessa infidelidade com as coisas de Deus. E essa infidelidade refletia agora na infidelidade da adoração ao Senhor. Vocês estão sendo infiéis, mesmo trazendo essas ofertas capengas, essas ofertas que não apontam para aquilo que deveria apontar. Vocês estão sendo infiéis. E o reflexo dessa infidelidade sobrepõe agora naquilo que vocês estão fazendo no casamento de vocês, sendo infiéis. Por isso uma igreja não pode ser uma igreja adoradora e estar envolvida em infidelidade. Infidelidade à palavra de Deus, uma igreja que diz que adora, mas prega qualquer outra coisa que não a palavra de Deus, uma igreja que diz que adora, mas sequer lembra do pacto de Cristo Jesus, daquilo que ele falou, sequer prega sobre a salvação. Essa igreja é uma igreja infiel e age como infidelidade. Igrejas que agora exaltam apóstolos, ministros grandiosos, missionários, grandes, uau, e as pessoas ficam aplaudindo aquilo. Deus simplesmente se enoja daquilo. Se enoja. Como diz lá no capítulo 1, seria melhor fechar as portas disso. Porque isso não aponta para aquilo que deveria apontar. Isso é uma ofensa para Deus. Vocês estão sendo infiéis aos meus mandamentos. Sequer falam de Jesus. Porque igrejas hoje querem pregar aquilo que prega aquilo que você precisa ser feliz para você sair bem, mas sequer fala de Jesus. Porque elas pregam um céu na terra,
Meu querido, o que importa é o seu sucesso neste mundo. Não importa o seu sucesso neste mundo para Jesus. Jesus vai dizer assim: o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Não importa para Jesus o seu sucesso, porque o único que teve sucesso foi Cristo. E o seu sucesso está baseado nele, e você é o que você é porque é por causa dele hoje. Não seja infiel a isso. Não abandone o culto ao Senhor. Não abandone a adoração ao Senhor. Por isso, quando o pastor fala: meu querido irmão, esteja na presença de Deus, irmão, ore, irmão, adore o Senhor, irmão, se envolva com as coisas de Deus, irmão, seja fiel, é por causa disso. É um cuidado pastoral. É um cuidado agora que nós temos que ter, para que você não caminhe pelo caminho da infidelidade. E ele faz essa comparação à infidelidade conjugal. Onde, inclusive, hoje a infidelidade conjugal tem sido justificada. A infidelidade conjugal agora, ela se torna, inclusive, vingativa. Uma infidelidade conjugal agora se torna como desculpa emocional. O que eu quero dizer com isso? Alguns, e eu fico apavorado quando eu escuto isso, quando alguns simplesmente vêm defender algum tipo de infidelidade conjugal por causa da circunstância. Ah, mas ele traiu, ela traiu, porque olha, foi negligente, olha o marido, olha a esposa. Isso não é justificativa. Isso não é justificativa. Por mais que tenha contribuído isso não é uma justificativa. A infidelidade conjugal também não é vingativa agora, porque eu sofri uma infidelidade, agora eu também promovo uma infidelidade. Deu para entender? Já viu isso ou não? Ah, ele me traiu? Ela me traiu? Ah, quebrou o pacto? Agora eu também caio nessa. Agora eu também vou fazer isso. Por isso, irmãos, mesmo que as situações sejam de carência, de brutalidade, de negligência, e existe esse discurso de tentar amenizar o pecado da infidelidade, assim como na adoração, e te tornar infiel nessas desculpas esfarrapadas, isso tudo é infidelidade contra Deus. A infidelidade não há justificativa. Não bote a culpa do outro sobre a infidelidade. Eu traí por causa do meu marido. Eu traí por causa da minha esposa. Eu não deixo de vir à igreja por causa do pastor. Eu deixo de estar adorando por causa daquele irmão. Deu para entender aqui? A comparação que se faz? Isso é sério. Por isso agora, o pecado é justamente você não pagar o pecado com o próprio pecado. Já viu isso? Deus nunca mandou você pagar o pecado que você sofreu com outro pecado, porque o pecado nós lidamos com Cristo Jesus. O pecado nós lidamos com Ele, corrigindo, produzindo redenção. Por isso Ele nunca ameniza o nosso pecado. Tanto não ameniza o nosso pecado que Jesus teve que morrer pelo nosso pecado. O pecado da infidelidade não é um pecadinho, porque você fez e foi infiel. Porque, olha, no caso aqui de Malaquias, estavam dizendo: não, mas é porque nós estamos sofrendo, porque Deus esqueceu de nós. Quando você olha para Neemias e Esdras, esse povo voltando do cativeiro, diante de todas as dificuldades, com a justificativa: Deus não nos ama. Olha como a situação que nós estamos. Então vamos ser infiéis, é isso? Deus está dizendo: não. Não é isso. Porque perdão, porque infidelidade são tratadas agora em Cristo Jesus, onde são demonstrados frutos de arrependimento, abandono da infidelidade agora. E aqui, irmãos, precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós damos um tapinha nas costas e dizemos: ai, tadinho, mas fazer o quê? Não é isso? Não, vá para a cruz, vá para Cristo Jesus, se arrependa e que Ele produza em você e no seu coração frutos de arrependimento. Assim estamos aqui hoje, na igreja do Senhor também. Por isso, irmãos, nunca temos e podemos amenizar a infidelidade com Deus e a infidelidade conjugal, feita diante de uma aliança de Deus. Um Deus que é fiel ao seu pacto, jamais
minimiza isso. E aí alguns textos nós precisamos tomar cuidado. Provérbios 6:32 a 33 vai dizer assim: o que comete adultério não tem juízo. Quem assim procede destrói a si mesmo. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Não é brincadeira. Hebreus capítulo 13, versículo 4 vai dizer assim: honrado seja o casamento por todos, bem como o leito conjugal, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Queridos irmãos, e aqui, talvez você tenha vivido isso na sua vida. Talvez você tenha presenciado isso na sua vida. Deus não te mandou se vingar disso aqui, porque essa vingança pertence a Deus. Por isso, qualquer atitude sua não pode ser usada como uma desculpa de que você foi traído, que você sofreu agora uma infidelidade, porque isso pertence ao Senhor e não a você. Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ainda, Mateus 5:27, Mateus 5, 27 e 28 vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Sabe onde promove? Sabe de onde vem a infidelidade? Sabe de onde vem? Da onde? Do próprio William, do coração dele. E que se eu não tomar cuidado, isso toma uma proporção na minha vida. Se eu não tomar cuidado, o meu coração agora vai me levar agora para um caminho de infidelidade. Sim ou não? Jesus está dizendo. E aqui Jesus coloca a situação num patamar terrível, porque agora há um contexto de só de você olhar e desejar no seu coração. E aí tem uns fariseus que dizem assim: não, esse é o primeiro olhar não é pecado. Então quer dizer, se você piscar, aí já é o segundo olhar. Então você está pecando. Uma aberração, uma coisa que não tem nada a ver. Então eu vou olhar e não vou piscar. Mas o coração já está ali desejando. Já foi, já piscou. Já adulterou. Ainda, Provérbios 3, de 3 a 5, vai dizer assim: os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Mas no final é amarga como fel, afiada como espada de 2 gumes, e os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem diretamente à sepultura. Cuidado. Porque quem caminha no caminho da infidelidade está caminhando para um caminho de morte, de aberração. Porque em Mateus 15:19 o Senhor ainda vai continuar dizendo: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios. Você já pensou em matar alguém? Não precisa responder não, você ficou com vergonha agora de admitir. Com certeza você teve vergonha de admitir. Mas já teve ali. A Suelen admitiu, pelo menos a Suelen. Cadeira, Suelen. Já teve vontade? Oh, da onde vem isso? O adultério já teve vontade? Não precisa admitir. As imoralidades, da onde vem isso? Os roubos, os falsos testemunhos, a calúnia, a fofoca, o disse que me disse, da onde vem isso? Lembra que tinha a Maria fofoqueira na frente, que ficava na janela assim, olhando para a vida dos outros? Assim? É porque não tinha o que fazer? Não, é por causa do coração dela. Lembra disso? A Maria fofoqueira. Às vezes na igreja tem umas Maria fofoqueira também. Só falando da vida dos outros. Então, você viu a irmã lá, você viu não sei o quê, não fala um hino, não canta, não fala um versículo de cor, mas fala da vida dos outros. Da onde procede isso? Coração ruim, que precisa ser mudado. A idolatria, o coração agora, quem está entregue a isso, aos maus testemunhos, o que dirá do adultério, da imoralidade sexual? Deu para entender? Ai, pastor, carne é fraca. Carne é fraca, toma vergonha.
Toma vergonha, não venha dizer que a carne é fraca, não. Eu também luto com, todo mundo luta com isso. Toma vergonha, para de dar desculpa. Admita que o seu coração é tenebroso, terrível, e que se você não tiver Cristo Jesus, você está agora nesse caminho de infidelidade. Toma vergonha, para de dar desculpa. Porque, irmãos, nós começamos agora a dizer que a infidelidade é normal. Ah, mas olha, foi por causa daquilo, foi por causa daquilo. Não. Foi por causa do seu mau caráter, da maldade do seu coração, inerente a todos nós. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido irmão, minha querida irmã. Ai, pastor, mas isso eu não tenho no meu coração. Cuidado. Abre o teu olho. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuidado. Não olhe para o outro irmão e diga, ai, tadinho dele, olha aquele irmão. Cuidado, porque você está na mira de Satanás. Satanás está só mirando em você, para acertar você. Trema e tema diante de Deus, em nome de Jesus. Porque, irmãos, o amante jamais é a vontade de Deus na vida de um casado. Eu já ouvi isso. Ai, Deus mandou essa abençoada. Eu já ouvi. Eu não estou exagerando. Eu escuto. Tem hora que eu queria ser surdo. Pastor, não deseja as coisas, né? Uma pessoa, não, pastor, justificando. Não, sabe o que é, pastor? Eu era infeliz. Mas agora, eu acho que isso até se torna bênção na minha vida. É uma bênção do Senhor. Eu falei, pode parar. Não coloca Deus nesse seu pecado. Não coloque Deus na sua iniquidade. Não coloque Deus na sua infidelidade. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é do diabo e você está colocando Deus nisso aí. Para. Não bota Deus nisso. Deu para entender? Porque vem falar agora que o amante é bênção de Deus, é enviado de Deus. Eu falei, toma vergonha, rapaz. Que é isso? A infidelidade agora, o amante não é bênção de Deus na sua vida. O amante é do diabo, que agora vem justamente quebrar a sua aliança, esse pacto com Deus. Demonstrar agora essa infidelidade. Pare de firmar isso. Pare de racionalizar, dizendo que agora, nossa, o meu pecado vai se tornar... Não, o seu pecado se torna em maldição. Deu para entender? Não é bênção. É mau caratismo, é maldade, é desejo do seu coração, assim como um crente que vive nessa infidelidade. Porque agora aqueles que vivem em infidelidade também ele se divorcia da própria realidade, fazendo esse trocadilho aqui. O Senhor continua dizendo em Malaquias, não fez o Senhor somente um. Não fez somente um, você está quebrando o pacto com a mulher da sua mocidade? Lembre-se que Deus não fez somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. O trocadilho aqui de divorciar da realidade é justamente porque agora a infidelidade traz essa concepção, essa ideia que está desassociada da realidade. Onde agora o infiel ele vive agora uma realidade paralela que ele estabeleceu para ele mesmo. Agora essa realidade que não é mais a que Deus estabeleceu, mas a própria realidade que sai do coração dele. As suas fantasias, a sua perspectiva de uma vida melhor casado. Uma fantasia agora de amor e de suprir carências que não são supridas no casamento. Não são. E aqui, irmãos, ele está dissociado agora dessa realidade, porque agora Malaquias parece aqui trazer em mente aquilo que é descrito lá em Gênesis capítulo 2, 24. Isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Talvez aqui Malaquias esteja lembrando. O Senhor somente um. Não fez o Senhor somente um? Mesmo que lhe sobrasse o Espírito. Eu gosto muito da tradução da NVI. Acaso não fez
uma porção com o espírito que pertencesse? Ou seja, acaso não foi Deus que uniu o homem e a mulher e derramou sobre ambos o Espírito do Senhor, a sua imagem? Lembra lá em Gênesis? É isso que nós estamos lendo em Gênesis 2:24. Onde Deus derrama a sua imagem em duas pessoas diferentes, homem e mulher, e agora estabelece essa aliança e dizem: agora vocês serão a minha imagem e semelhança, espalhem essa imagem para este mundo, procriem, tenham filhos. É isso que de Malaquias está recordando o povo, porque agora vocês têm uma parte do próprio Deus nesse relacionamento, porque agora o próprio Deus espelha a sua imagem neste relacionamento. Por isso, vocês não podem estar agora como casados, dissociados desta imagem. Cuidado, porque agora nesta aliança há um cuidado que precisa ser estabelecido para que essa imagem, para aquilo que deveria apontar, continue apontando para o próprio Deus. Demonstrando aqui a profundidade desse pacto. E aqui, irmãos, eu entendo que essa imagem é quase que a relação de Deus na sua santa trindade, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão unidos numa perfeita unidade, pessoas diferentes, e que se unem num único Deus. Da mesma forma o casal, um homem e uma mulher. Vou repetir, um homem e uma mulher. Quer que eu repita? Um homem e uma mulher. Vou repetir de novo, será que você dormiu? Um homem e uma mulher. O casamento que aponta para a imagem de Deus, para aquilo que Deus quer, é entre o quê? Homem e mulher. Não é qualquer coisa. Não é. Porque agora, isso agora expressa essa intimidade matrimonial. Queridos irmãos, e Malaquias aqui vai dizer que essa imagem é propagada, não foi para isso que vocês casaram, para justamente trazer uma descendência agora de pessoas que têm essa imagem de Deus. Por que vocês estão separando de suas esposas, trazendo para si agora pessoas pagãs para se unirem, que não faz essa imagem de Deus, que não aponta para isso? É isso que Malaquias está dizendo. Não quebrem essa imagem. Não quebrem isso. Isso não é diferente, isso é visto, por exemplo, nos textos de Esdras, capítulo 10, versículos 3 e o 44. Onde Esdras, quando retorna com o povo do cativeiro, aquele povo agora, depois de 70 anos de disciplina, depois de 70 anos de disciplina, de juízo do Senhor, parece que esquece de tudo e toma para si mulheres de outras nações, pagãs, e começam a ter filhos com essas mulheres, desvirtuando aquilo que Deus estabeleceu para a sua nação. Não só isso, mas Neemias vai trazer esse mesmo problema anos depois, uma recorrência disso, onde agora exorta até sacerdotes que simplesmente estão trazendo para si, promovendo esse tipo de relacionamento conjugal fora dos parâmetros que Deus estabeleceu. E é interessante porque ele vai lembrar que o próprio Salomão caiu nesse pecado. Ele vai dizer assim: não foi isso? Por causa disso que Salomão, o rei de Israel, pecou. Entre muitas nações não havia um rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus. E Deus o colocou como rei de todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. A ruína de Israel, que começa com o reinado de Salomão. E sabe como é que começa? Casamento errado. É sério isso? E é interessante porque o texto de Malaquias vai descrever que Deus odeia o divórcio. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas. Ele vai entender, e é interessante aqui, irmãos, porque na contramão do ódio vem o quê? Contrário ao ódio é o? Contrário do ódio é o? Amor. Lembra lá de Efésios 5:28? Qual foi a ordenança para os homens, para os maridos?
Assim também marido deve amar a sua. Eu falei sobre isso semana passada. Para a mulher talvez isso seja simples, mas para o homem não é tão simples assim. Tanto que não é tão simples que a esposa reclama que o marido não fala mais que ama, certo? Não fala mais, mas bem, você não fala mais que ama, você não fala mais. E a gente entra naquele mundo de Nárnia, né? Esqueci, não. Mas não é só isso, não. Porque na contramão do ódio, há uma exortação aqui ao marido que ele deve amar de todo o seu coração, entregar a sua vida. Sabe por que isso, irmãos? Sabe por que isso, homens? Porque isso faz bem para você mesmo. Não é à toa que Mateus 19, 18 a 19 vai dizer assim: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Não é amar a si mesmo para amar o próximo. Eu preciso me amar para amar o próximo. Não, você já ama o suficiente. Então para de ser egoísta e agora ame na mesma força que você ama a si mesmo e ame o próximo, inclusive a sua esposa, o seu marido. Porque é interessante, irmãos, a palavra ódio e divórcio serão apresentadas em outros textos juntos, como em Deuteronômio capítulo 22, versículo 13, Juízes capítulo 15, versículos de 1 a 2. Quando lá em Deuteronômio há uma lei que dizia o seguinte: olha, se um homem se casar com a mulher e depois de ter tido relações com ela, passar a odiá-la, e aí o texto continua descrevendo, que ele passa a odiá-la e entra num processo de divórcio. Ele quer devolver a esposa para o pai dela. E ele vai dizer assim, que esse ódio está ligado ao divórcio. Aí nós vemos, por exemplo, em Juízes, quando agora Sansão é enganado pelo seu sogro, e justamente agora quando volta para rever a sua esposa, o seu sogro entregou a sua esposa para outro homem. E ele vai dizer assim: eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela, por isso está divorciado dela. É interessante porque Malaquias faz esse trocadilho com o Senhor, com esse trocadilho entre ódio e divórcio. E nós deveremos ler assim esse texto: Deus quem não odeia a esposa, porque Deus não tem esposa, mas Ele tem um povo que ama. Deus que não odeia a esposa e se divorcia, pois Ele é fiel. Ele não se divorcia da esposa, ele continua amando esse povo. Deus não odeia a sua esposa, Deus não odeia Israel, ele continua amando o Israel. Logo, ele não se divorcia porque ele é fiel. Mas odeia o divórcio daquele que pratica o ódio e se divorcia. Em resumo, Deus odeia e divorcia-se daquele que odeia e divorcia-se. Deu para entender aqui? Deus odeia e divorcia-se daquele que odeia e divorcia-se. Sabe homem, sabe mulher que você odeia de tal forma que quer divorciar, e é nisso que está inserido o ódio, que leva justamente à separação? Está debaixo de um ódio de Deus. Da mesma forma que um homem odeia a sua esposa e ele quer se divorciar, como nós vimos nos textos do Antigo Testamento, esse Deus também odeia esse homem que odeia, e odeia o fato dele se divorciar. Por isso Deus odeia o divórcio. Não é simplesmente Deus odeia que você assinou uma carta de divórcio. Simplesmente está dizendo: eu odeio isso, porque você odiou a sua esposa. Porque você agora, diante desse ódio, deu o segundo passo para o divórcio. Eu odeio como você está odiando. A sua ação é odiosa diante de Deus. Deu para entender aqui? E logo a palavra é cuidado. Cuidado, marido. Cuidado com o ódio. Eu não preciso nem dizer que isso está, muitas vezes, todos os dias na nossa vida. Na vida de um casado. A gente às vezes só não fala e expressa o ódio que nós sentimos. Mas está lá. Está cozinhando. Está fervendo. Aquela panela de pressão uma hora vai explodir. E esse ódio vai redundar em divórcio. Ou você trata esse ódio diante de Deus, ou você estará debaixo desse ódio de Deus.
quando você opta pelo seu divórcio. Deu para entender aqui? Por isso, irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, em nome de Jesus, divórcio não é festa. Divórcio é ódio. E aqui, muitas vezes, quando você escuta aí a festa do divórcio, já viu isso? Já ouviu isso? Agora eu estou livre. Agora eu estou vivendo a minha vida. Agora eu estou... Não, 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 não. Significa que você fracassou. Ah, eu assinei. Outro dia eu assinei o meu divórcio. Olha o meu divórcio. Você assinou a carta do seu fracasso. Deu para entender? Não existe celebração no divórcio, não existe festa. Significa que você fracassou e que agora em diante você está debaixo desse juízo de Deus. E agora não adianta festejar, disfarçar que está tudo bem, que não está, porque você está debaixo do ódio de Deus. Por isso, o divórcio nunca é a solução para problemas conjugais. Jamais. E é isso que nós vemos muitas vezes na igreja. Queimou o feijão, eu quero me divorciar. Nossa, ele ronca à noite. Ele ronca, eu quero me separar. Meu filho, põe tampão no ouvido aí que você vai casar. O divórcio jamais é isso. Jamais agora é estabelecido nas Escrituras. E agora ele toma inclusive proporções violentas. Porque o texto vai dizer assim: eu odeio aquele que faz isso e também odeio aquele que se cobre de violência. Não existe, porque a gente se separou em paz. Mentira. É mentira porque você quer se enganar, a pessoa quer se auto-enganar. Porque se tivesse em paz, não tinha se divorciado. Deu para entender? Olha, agora nós somos amigos, frequentamos até a mesma casa. Olha que... Mentira! É ódio de Deus. Mentira. Não venha com essa conversa e você, crente, não caia nessa conversa. Mas, pastor, existem casos de divórcio nas Escrituras? Por isso, pastor, eu quero me divorciar. O que eu vou dizer? Eu preciso dizer o que você vai... O que eu preciso te aconselhar depois dessa, hoje ou não? Não se divorcie. Não se separe. Mas existem casos nas Escrituras. Como, por exemplo, Marcos capítulo 2, versículos de 2 a 9, o próprio Senhor vai dizer assim, quando questionado diante do divórcio: mas não foi Moisés que mandou dar carta de divórcio? E Jesus responde, como nós vimos ali: sim, por causa da dureza de coração. Não é bênção a carta de divórcio. Não é uma solução a carta de divórcio, o que Jesus está dizendo. Porque agora a carta de divórcio é concedida diante de um problema tão trágico, uma situação tão difícil, de dureza de coração, que é o mal menor. Divórcio é o mal menor. Por causa da dureza de coração, por causa de cobrir-se de violência, e diante do perigo agora, que talvez uma pessoa esteja correndo, então o mal menor é que se divorcie, porque é melhor, então, ou menos pior, você fazer isso do que continuar casado. Deu para entender aqui? E a carta de divórcio é algo de Moisés, não é algo de Deus. Porque o que Deus separe, o que Deus juntou, não separe o homem. Eu estou dizendo isso para você não brincar com os discursos de que, olha, não deu certo, divorcia. Olha, não deu certo, separe. Olha, não deu certo, casa. Os meninos que vão casar aqui, hein? Tira isso da cabeça, em nome de Jesus. Se não der certo, daqui 6 meses você separa. É isso? Não. Tem que fazer dar certo debaixo da graça de Jesus. E aqui, meus irmãos, você nunca vai ouvir desse pastor dizer assim: se separe. E quando você ouvir isso de mim, é com muita lágrima no meu coração e muita tristeza de olhar para a situação que você e seu cônjuge chegaram, de uma dureza tão profunda, que precisa de um milagre de Deus para quebrar o seu coração. E para não haver um pior na vida de vocês, eu digo, olha, o menos pior na situação de vocês é que se separem. Porque senão vocês vão se destruir. Vocês não vão ouvir isso do pastor de vocês. Eu não vou arrumar advogado para você se separar, como pastores fazem.
Como pastores que chegam lá, você não está feliz, irmã? Procura esse irmão da igreja aqui, ele faz o seu divórcio mais baratinho para você. Deu para entender? Casados, como diz Coríntios, agora Paulo dizendo aos Coríntios, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Está mais claro que isso? Mas se ela se separar, que não se case de novo, que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Não se separe. Não se separe. Porque agora, como nós vimos em Romanos capítulo 7, versículos de 2 a 4, nós vamos observar que Paulo usa a figura do casamento para demonstrar agora a vida cristã. Uma vida cristã agora que agora precisa se separar, fazer com que morra a velha vida e justamente parta para uma nova vida. E ele vai usar isso como a figura do casamento. Ele vai dizer que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera enquanto o marido estiver vivo e se ela se unir a outro homem. Mas se o marido morrer, se ficar viúva, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês, se morrerem para a lei, de modo que o corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que frutifiquem para Deus. Ele vai dizer assim, olha, da mesma forma, no casamento, que você está ligado agora à sua esposa, ao seu marido, enquanto ele vive, se você não morrer, enquanto isso não morrer, você não está agora liberado para outro relacionamento. Assim é a nossa vida cristã. Assim é a nossa vida, que se não morrer para a velha prática, o judeu morrer para a velha prática aqui, ele não vai viver uma vida agora com Jesus. Não é assim que fazemos? Todo dia morremos para nós mesmos, todo dia morremos para as nossas velhas práticas, todo dia morremos, e ele usa a figura do casamento. E aí, alguns casos, e aqui o único caso de divórcio nas Escrituras. Mas se o crente se quiser se separar, 2 casos pelo menos, que se separe. Desculpa, mas se o não crente quiser se separar, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viver em paz, pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? E você, ó marido, como sabe se salvará a sua esposa? Aqui Paulo está dizendo assim, você que se converteu, e que agora o seu marido não quer viver mais com você, você se separa. Mas aqui não é qualquer caso não, tá bom? Não é caso de pessoas que dão mau testemunho no relacionamento. Não é um caso de um crente que é um mau crente no seu casamento. Esse crente, ele está servindo ao Senhor, ele ama o Senhor, mas esse homem, essa mulher é de coração duro e não quer viver com esse homem. Paulo vai dizer assim, então, se for esse o caso, separe. Deu para entender? Esse é um caso de divórcio. Ai, pastor, mas o meu marido não é crente, e você dá um monte de testemunho, mas minha esposa não é crente, dá um monte. Conserte a sua vida. Tente. Também, Mateus capítulo 5, versículos de 31 a 32, é o segundo caso aqui de possibilidade de divórcio, onde Jesus está dizendo, olha, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Pessoas perguntando para Jesus. Alguns lá queriam se separar das mulheres, como estava lá em Malaquias. Aí eles chegam para Jesus e perguntam, não foi dito que a gente pode dar carta de divórcio? São malandros. Querem se separar, querem terminar o seu casamento usando a lei de Deus. E pergunta para Jesus, não foi dito que a lei diz que podemos nos separar? Porque ele não aguenta mais aquela mulher lá, que perturba ele? Não, brincadeira. Porque ele quer trocar por uma novinha e diz para Jesus, olha, eu quero mandar essa aqui embora. Porque Moisés falou que pode dar carta de divórcio. Aí o Senhor Jesus vem dizer, eu porém vos digo, que quem repudiar a sua mulher, exceto no caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Ele está dizendo assim, deixa eu te falar uma coisa, meu querido, se você mandar a sua esposa embora, a não ser num contexto de imoralidade sexual, você está expondo essa pessoa ao adultério, ao pecado. E isso não é de Deus.
E Jesus está dizendo, olha, não faça isso. Você não pode repudiar a sua esposa por qualquer motivo. Porque você cansou dela. Porque você agora não aguenta mais olhar para ele. Não, você não pode. Exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Esse é o único objetivo, esse é o único caso. Pastor, e aí, quero fazer um parênteses aqui. Existe uma lenda urbana, uma lenda eclesiástica. Bom, pastor, então quer dizer que se separar por imoralidade sexual, então agora eu posso recasar novamente. Jesus está dizendo isso? Não. Jesus não está dizendo isso. E seria mais honesto de pastores dizerem assim, Jesus não diz isso, mas eu concordo com o recasamento ou eu assumo a bronca. Porque a Bíblia em nenhum momento vai ter recasamento. Não tem nenhum versículo. Nenhum. E olha que eu já li a Bíblia várias vezes. Mas pastores vão usar isso aqui. No caso de imoralidade sexual, então agora o crente, você está livre, leve e solto. E sabe muitas vezes o que acontece? Sabe o que acontece muitas vezes? Acha qualquer pessoa, acha pela internet, sai para os barzinhos da vida, sai aí para ter intimidade sexual e chega para o pastor, pastor, já faz meu casamento? Não. Eu não vou abençoar o seu pecado, porque você já errou uma vez e começou errado de novo. Deu para entender aqui? Deu para entender? Como isso é sério? Jesus não está mandando e dando agora aval a recasamento. Agora, pastores deveriam ser mais honestos e dizer assim, não diz isso na Bíblia, mas eu assumo a responsabilidade. Assim como eu assumo a responsabilidade de um divórcio numa terceira situação que não tem na Bíblia. E isso eu assumo. Uma mulher que chega para mim e diz, pastor, estou sendo espancada pelo meu marido. O marido que chega para mim e fala, pastor, eu tomo uma surra todo dia da minha mulher. Estou correndo risco de vida. Eu vou deixar essa pessoa morrer? Eu falo, sai fora, separa. Tem isso na Bíblia? Mas eu assumo a responsabilidade. E vou dizer para você, não é bíblico. Mas em nome da sua vida, da preservação da vida, é melhor se apartar. Mas tem pastores que aprovam o recasamento num contexto cultural. Mas o casamento não é cultural. O casamento é uma aliança que precisa espelhar algo. E geralmente isso quando ocorre, irmãos, tomem muito cuidado, porque isso não pode amenizar uma injustiça que você sofreu. Casamento não serve para amenizar as injustiças da infidelidade. Deus sabe o quanto você foi injustiçado se você passou por isso. Deus sabe, porque Jesus foi injustiçado, não foi? Sim ou não? Se existe alguém que sabe da injustiça que você passou diante de um adultério, diante da infidelidade, esse alguém é Cristo Jesus, porque Cristo Jesus foi inclusive traído por Judas. Foi infiel, e inclusive essa infidelidade o levou à morte. Ele sabe a dor que você passa. Eu não sei. Alguns irmãos não sabem, mas Cristo sabe a dor da infidelidade. O quanto isso é injusto. E você não ameniza essa injustiça contraindo para si um novo matrimônio, porque você está usando uma pessoa para isso. E começando errado esse novo matrimônio. Deu para entender? Eu vou achar uma pessoa que agora eu quero me vingar, mostrar para agora para o outro que eu estou bem. Está usando a pessoa. Você simplesmente está usando uma pessoa e está agora dissociando aquilo que o casamento deveria apontar. E aqui para encerrar, irmãos, igreja não é apenas para casados. E eu já disse semana passada que graças a Deus, não porque meu casamento é ruim, que não tem casamento nos céus. Porque eu vislumbro e porque Jesus vislumbrava algo muito maior que o casamento. O casamento é bom? É bom? É bom. Mas nem se compara a uma relação de aliança eterna com Cristo Jesus. E aqui, igreja, casamento, a igreja não é apenas para casados. A igreja é para todos. Viúvos, separados, solteiros. E existem aqueles que Deus chamou para ficar solteiro. Aí a igreja olha assim para, tadinho, não casou.
Cara, ai, que judiação, tá sozinho. Olha que peninha daquele irmão. Olha, agora, depois dessa palavra do pastor, olha a situação que agora não vai poder casar. Olha, tadinho, esse irmão não precisa da sua dó. Esse irmão não precisa da sua pena. Esse irmão precisa da sua oração. E se você não tem o que falar, fique de boca fechada. Deu para entender? Porque agora a igreja não é para casado. E você casado, tome cuidado. Em nome de Jesus, porque você pode estar na situação dele. Cuidado. Não ache que o seu casamento é status. Olha agora, eu estou casado, viu, ô ralé? Viu? Ó, casado agora, viu você que está aí sem casar? Olha, não é status. Casamento, meu filho, é uma bênção de Deus, mas olha, nem vou falar aqui. Não é assim? Queridos irmãos, e aqui, meu querido irmão, pastor, mas eu vivo nessa situação, passei por isso. Como eu tenho dito aqui, a igreja... Pastor, você faz recasamento? Não. Pastor, você faz... Não. Agora, vou te mandar embora da igreja por causa disso? Não. Deu para entender aqui? Vou agora tratar você como um cachorro, coitado? Não tem nada. Vou tratar? Não. Vou te abraçar. Vou continuar orando por você. Vou continuar pedindo para que Deus te dê agora a direção correta daquilo, a visão correta das coisas. A igreja vai estar junto com você, para que você entenda isso, que maior é o que está em você do que o que está no mundo, inclusive um marido, uma esposa. É assim que Deus faz. Pastor, o senhor vai me expulsar da igreja? Não. Ai, pastor, mas eu quero. Vai lá no cartório, caso. Vai vir para a igreja, nós vamos tratar do mesmo jeito, vai dar problema também, vai ser como outros casados da igreja que a gente tem que aconselhar e a gente vai tratar e vai cuidar. É assim que funciona a coisa. É assim. Porque agora a lenda urbana diz, o pastor não faz recasamento, mas eu vou lá na outra porque o pastor faz. Lá sim o pastor faz. Cuidado. Não brinque. Porque pastores estão brincando com o casamento. Promovendo alianças que não apontam para aquilo que deveria apontar. E diante dessa exortação, irmãos, que eu já passei demais da hora aqui, em nome de Jesus, adoremos ao Senhor. Que em nome de Jesus hoje nós nos quebrantemos diante da infidelidade que ronda os nossos corações para que a gente não adore ao Senhor. Que diante de Jesus você se coloque diante do Senhor em oração e diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Vamos encerrar o culto assim hoje. Deus, que diante dessa palavra, hoje eu temo e tremo diante do Senhor, porque a infidelidade está à porta do meu coração. E eu estou disposto para satisfazer os desejos do meu coração a quebrar uma aliança. Baixe sua cabeça.